Bom, pessoal, vamos começar aí mais uma aula do curso de farmacista, tá? Vamos falar hoje sobre receitas médicas, tá bom? Como ler, né, alguns segredinhos que a gente aprende aí durante os anos que vão ajudar vocês a ler melhor as receitas médicas que chegam no balcão, tá? Um dos maiores desafios que o balconista tem quando ele entra para trabalhar numa drogaria, quando é o seu primeiro emprego, né? Óbvio, se ele já trabalhou em outra drogaria, não, mas se é a primeira vez que ele entra para trabalhar numa drogaria, conseguir ler, né, as receitas médicas, tá bom, gente? Então, a gente vai tentar ajudar o máximo possível aí, né, o balconista. A gente sabe que o melhor de tudo é a prática, tá? Então eu vou passar alguns segredinhos que eu aprendi durante o tempo aí que eu trabalhei em farmácia, né? Então, meu pai tem farmácia há quase 40 anos, eu tenho 33, então praticamente nasci dentro da farmácia, tá? Então, com o tempo a gente aprende algumas coisas, tá bom? Então vou tentar passar aí pra você alguma coisa que eu aprendi que me facilitou bastante, tá bom? Então, no balcão de uma farmácia, errar não é humano, pois um erro pode levar uma pessoa à morte. Então, né, a gente vai entrar nas dicas ainda, mas eu acho que o primeiro de tudo que a gente tem que falar é que se você tiver dúvida, você não vai vender o medicamento, tá bom? Se você não tem certeza daquilo que você está lendo, e se as pessoas que estão trabalhando junto com você também não têm certeza, tá bom? Eu prefiro perder a venda do que correr o risco de fazer mal para algum paciente, tá? Então aqui, como a cidade é pequena, a gente ainda consegue passar aí um fax, né, para o hospital. Se caso acabou de sair do hospital, a gente consegue passar um fax aí para o consultório médico, onde ele passou com o médico, se ele acabou de passar naquele momento, tá? Às vezes até mando dar uma passada no concorrente para ver se às vezes o concorrente não consegue ler a receita, tá, gente? Mas eu prefiro perder a venda, tá? Vou ser bem sincero para vocês. Eu treino o máximo possível e treino também meus funcionários para conseguir ler a maior quantidade de receitas possível, tá bom? Mas eu falo para eles que se tiver um pingo de dúvida, não pode vender o medicamento, tá bom? Então, na farmácia aí, qualquer erro pode custar a vida de um paciente, tá? Muitas receitas aí são para crianças, onde os efeitos colaterais podem ser mais agressivos, né? Então, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado aí, a gente tem que ter uma ética muito grande na hora de ler as receitas e não ter dúvida, tá, gente? Então eu perdi um pouquinho de tempo aí para falar várias vezes para vocês que realmente a gente está lidando com vidas, tá bom? Então, a receita ser legível é lei, e ela deveria ser legível também para o paciente, tá? Então, não somente nós balconistas deveríamos entender a receita, como o paciente também deveria entender a receita, tá? A obrigatoriedade de letra legível em receituários médicos no Brasil é datada de 1932, tá? Às vezes as pessoas falam, ah, Nando, agora é lei, né? Professor, agora é lei, né? Eu vi no Fantástico um tempo atrás aí, tá? Na verdade é lei desde 1932, é que as pessoas acham que porque passou no Fantástico virou lei. Na verdade já era lei há muito tempo, tá bom, gente? O decreto 20.931/32, que regulamentou a profissão de médico, traz em seu artigo 15 a determinação de escrever a receita por extenso, de maneira legível. A Lei 5.991, que data de 1973, reforça aí: somente será aviado a receita escrita a tinta em vernáculo e por modo legível, tá?
Então, na verdade, já é a lei há muitos anos, né? Porém, a gente sabe que chega a receita na farmácia que a gente tem dificuldade, tá bom, gente? Só para falar um pouquinho aí, né, da lei, tá? Então, eu por muito tempo eu não entendia, tá, o porquê dessas letras, né? Muitas pessoas falam que o médico na faculdade ele tem que escrever muito, então ele acostuma, né, a ter esse tipo de letra, tá? Mas conversando com alguns médicos, não estou defendendo os médicos, tá? Mas principalmente quando é SUS, gente, é muito corrido para eles, tá? Então, às vezes não é 100% culpa do médico, tá? Às vezes ele tem muito paciente para atender e aí ele acaba tendo que fazer a receita correndo e realmente é complicado, tá? A gente sabe aí que chega algumas receitas muito difícil mesmo de ler. Tem aquelas pessoas que realmente tem a letra feia mesmo, tá? Às vezes é um particular, às vezes é um convênio, tá? Mas ao invés da gente ficar aí, sabe, tentando entender quem tem razão, quem não tem razão, tá, gente? Vamos pensar pelo lado do cliente, tá? Vamos treinar o máximo possível para ler essas receitas, tá bom? Ao modo que o cliente perca aí o menos tempo possível correndo de farmácia em farmácia para entender, tá bom? A gente vai passar, vou passar alguns segredinhos aí para vocês, tá? Provavelmente alguns balconistas devem saber outros segredos, tá? Mas com o tempo alguns segredos me chamam a atenção. Na verdade, eu sempre conto uma história, tá? Em todos os meus cursos presenciais, quando chega nessa parte aqui, eu conto uma história de uma receita que caiu para mim logo que eu comprei a farmácia. E chegou um paciente, eu não entendi a receita, tá? Era amoxil, cataflam e o outro medicamento eu achei que era digoxina, tá? E eu tentando ligar pro meu pai, pro celular, e ele não atendia. E aí eu falei pro rapaz, olha, leva digoxina, mas você não vai dar digoxina, era para uma criança, tá? Deixa o seu celular comigo. E a hora que eu conseguir falar com meu pai, se for digoxina, eu aviso você, aí você dá o medicamento. Se não for, eu vou na sua casa e troco a digoxina pelo medicamento que for, tá? Então, né, eu falei para ele levar, mas eu ia ligar para ele antes de qualquer coisa. E aí logo que ele saiu, eu consegui falar com meu pai pelo celular, tá? E ele me disse, filho, eu nem tô aí, eu não tô vendo a receita, mas eu já tenho certeza quase que tá errado, tá? Porque se o médico passou um amoxil, que é um antibiótico, o médico passou um cataflam, que é um anti-inflamatório, provavelmente, tá? O último, pelo nome que você quase leu, digoxina, provavelmente é Novalgina. Se ele está com infecção e com febre, provavelmente, tá? Se ele está com infecção e inflamação, tem uma grande chance dele estar com febre. Mas o pai está chegando aí, eu vou ler certinho para você, você resolve com o rapaz. E quando ele chegou, realmente era Novalgina, tá? Eu liguei para o rapaz, fui na casa dele e destroquei o medicamento, tá bom? Então tem alguns segredinhos que o meu pai sem saber, né, inconscientemente ele acabou usando para saber que aquilo lá não já estava errado, tá bom? Então, primeiro de tudo, tá, é o nome do paciente. Então, tem algumas letras que tem no medicamento que a gente não está entendendo, que às vezes tem no nome do paciente. E aí você pergunta o nome do paciente, e quando você lê, quando você vê a letra do nome do paciente, tá? Que eu não vou poder colocar nenhuma receita, né, com o nome do paciente para vocês verem, porque é falta de ética, tá? Então vocês vão treinar aí na casa de vocês ou na farmácia de vocês. Então algumas letras que tiverem o nome do paciente e tiver também no nome do medicamento, ajuda a matar alguma charada aí de algumas letras, tá bom? Então isso
você já consegue decifrar alguma coisa. Depois, gente, o modo de usar, tá bom? Então a digoxina, ela é um medicamento para o coração, tá? E provavelmente naquela receita que eu não entendi, que eu achei que era digoxina e era Novalgina, tá? Provavelmente estava escrito dar tantas gotas de 6 em 6 horas se dor ou febre, tá? Então eu não me atentei a isso, né? Eu estava começando a farmácia há uns 17 anos atrás, não que eu sou velho, mas eu comecei muito novo, né? Hoje eu tenho 33 anos, então estava começando a minha drogaria ainda. Eu já tinha trabalhado com meu pai na drogaria dele um tempo e eu não me atentei à posologia, tá? Na época, né? Inocente ainda. Então a posologia ajuda bastante, né? Por exemplo, um comprimido ao dia por 21 dias, espera tantos dias e começa de novo. Você já vai suspeitar de algum anticoncepcional, tá? Quando eu falo suspeitar, vai te direcionar para alguns medicamentos, tá? Não é que você vai dispensar um medicamento que você suspeita, não. Se você não tiver vários argumentos, vários indícios de que você está realmente dispensando o medicamento correto, tá, gente? Você não vai dispensar o medicamento. Então, isso que eu falei é um exemplo de que te ajuda. Por exemplo, tomar um comprimido de 6 em 6 horas por 7 dias. Normalmente, quando se toma de 7 dias, tem uma grande chance de ser antibiótico, tá bom? Então, isso acaba ajudando muito a posologia, tá? Então, eu acho que a gente precisa se atentar a isso. Depois a especialidade do médico, tá, gente? Então os médicos eles não costumam entrar na área do outro. Então se tinha lá uma amoxicilina e um cataflã, dificilmente o mesmo médico ia passar um remédio para o coração, né? Então o digoxina é para o coração, a Novalgina é para dor e febre. Ah, Nando, mas então eu tenho que saber para que os medicamentos servem. Ajuda muito, tá? Quando você sabe para que os medicamentos servem, vai te ajudar muito. Porque aí você pergunta o que a pessoa tem, tá? Então naquela época, se eu perguntasse se ele está com problema do coração, não. Então eu já ia ter uma grande chance aí de que não fosse digoxina. Hoje a gente tem o Google, você não precisa decorar todos os medicamentos para você saber. Então você entra no Google, digita o nome do medicamento e você vai ver para que ele serve, né? Escreve o nome do medicamento e escreve bula na frente. Então vai sair um monte de sites que vão aparecer para você a bula do medicamento. E aí você vê para que serve e pergunta para o cliente o que ele tem, tá bom? Então a especialidade do médico ajuda muito. Se é uma ginecologista ou um ginecologista, tem uma grande chance dos medicamentos, né, serem direcionados aí para a mulher. Ah, Nando, mas não pode ser para o homem. Pode, por exemplo, um fluconazol que vai tomar o casal, tá? Então, não é porque é médico só de mulher que às vezes o homem também não vai tomar o medicamento, tá? Às vezes está fazendo um tratamento para engravidar, só que às vezes o homem que tem uma baixa produção de espermatozoide, então o ginecologista pode passar algum tratamento para o homem aumentar a quantidade de espermatozoide para tentar uma gravidez, tá? Então não é sempre que vem do ginecologista que 100% das vezes vai ser medicamento para mulher, tá bom? Às vezes pode ser para o casal, mas é uma chance pequena, tá, gente? Então normalmente quando vem do ginecologista você já vai começar a direcionar para medicamentos femininos, tá bom? Se é um cardiologista, você já vai começar a pensar em alguma coisa aí para pressão, para o coração, né, para coagulação sanguínea, no caso aí colesterol, tá? Então você vai somando todas essas como eu posso dizer, esses argumentos a mais para você, para reforçar de que você está certo, ou para reforçar de que você está errado, ou para reforçar de que você está na dúvida. E se você achar que está errado ou está na dúvida, você não vai dispensar o medicamento. E se tudo isso caminhar para reforçar, para que você tenha uma certeza,
você vai dispensar o medicamento com o maior nível de certeza possível, tá bom? Então a especialidade do médico ajuda muito. O sexo do paciente, né? Então se é homem ou se é mulher, então tem alguns medicamentos que são direcionados para o homem, tem alguns medicamentos que são direcionados para a mulher, então você lê na receita ali, né, identificar se é um homem, se é uma mulher, se é um menino, se é uma menina, tá? Então vai ajudar bastante também. A idade, né, do paciente, eu não coloquei aí, então se é um pediatra e, né, você vai ver aí que provavelmente são alguns medicamentos direcionados à criança, tá joia? Uma coisa que me ajuda muito, tá? Antes eu tinha mania de procurar na lista de preço, tá? Então se eu tivesse uma noção mais ou menos do nome, se eu conseguisse descobrir as 3, 4 primeiras letras, eu ia na lista de preço e isso me ajudava bastante. Hoje eu digito no Google, tá? Se você digitar no Google aí algumas palavras erradas, o Google corrige pra gente, tá bom? Isso óbvio, tá, gente? Tudo, você não é porque o Google falou uma coisa que você vai acreditar no Google. Você tem que ter os outros argumentos todos somando para dar uma certeza, tá? Você não vai confiar em um ou em outro argumento. Ah, porque a posologia somente está batendo, então eu vou dispensar esse medicamento. Não, posologia vai bater, a especialidade médica vai bater, o Google vai bater. Então, quanto mais certeza se você saber para que serve aquele medicamento e realmente a pessoa tá com aquela doença, tá? Então, tudo isso vai ajudar você a ter a maior certeza possível, tá? Então, eu coloquei um exemplo aqui, tá? De alguma coisa que eu digitei, ficou um pouco desfocado aí para vocês, tá? Mas eu digitei Catoflem, tá? E o Google corrigiu para mim aqui, ó, né? Então ele colocou resultados para mim do Cataflam, tá? Então eu digitei aqui Catoflem como se eu estivesse lendo uma receita errada e o Google corrigiu aqui para mim Cataflam. Inclusive do lado aqui tá até o princípio ativo dele, que é o diclofenaco, tá? Então quando você erra umas 3 ou 4 letras, você ainda consegue com que o Google conserte para você, tá bom? Então o Google me ajuda muito, tá? Óbvio, né, gente? Se vocês começar a usar a internet para entrar no Facebook, para ficar vendo, né, coisa que não interessa, o patrão vai cortar a internet e você não vai ter essa ferramenta excelente que é o Google aí, tanto para te ajudar no caso de você digitar alguma letra errada, quanto para que serve o medicamento, tá bom? Então, não abusem da internet, porque o patrão vai deixar vocês usar o Google aí, tá bom? Se vocês não dizer que está usando o Google e ficar usando o Facebook, ele vai liberar o Google para você e você vai conseguir pesquisar muitas coisas que vão te ajudar no dia a dia da farmácia aí no Google, tá? Tem alguns sites que não são confiáveis, alguns sites são mais confiáveis, tá? Não vou perder tempo aqui falando sobre isso, porque senão vai ficar muito extenso o vídeo, tá? Mas eu posso dizer para vocês que ajuda bastante aí pesquisar no Google. E por último, né, perguntar para algum funcionário, tá, gente? Não necessariamente você vai perguntar para o mais velho. Às vezes o médico, você foi almoçar e entrou um médico novo na sua cidade, né? Cidade pequena acontece muito isso, talvez você trabalhe numa cidade grande não aconteça, mas às vezes vem algum médico de alguma outra parte da sua cidade no hospital perto que você trabalha. E aí você foi almoçar e aquele funcionário já pegou uma receita com aquele médico e ele penou, mas ele conseguiu descobrir qual era o medicamento. Então ele já está um pouco a par da letra do médico. Ou às vezes é até o mesmo medicamento que o médico receitou, tá? Então você pergunta para os outros funcionários, tá bom? A única coisa que você vai perguntar para ele, o que você está lendo aqui? Qual medicamento você acha que é? Tá? Isso, se ele falar alguma coisa diferente daquilo que você está pensando, você não vai dispensar o medicamento para não correr o risco, tá, de fazer mal para a pessoa. Se você chegar para ele e falar assim, você acha que isso é amoxicilina, você acha que isso é diclofenaco, você acha que isso é o microvilar,
você vai tender ele, né? Você vai tendencionar ele a pensar da mesma maneira que você, tá? Então você vai causar uma tendência nele, tá? Então é legal você perguntar o que você está lendo aqui, qual é o medicamento que você acha que está escrito aqui. Se bater com aquilo que você está imaginando, tá? Então é um ponto a mais aí para você dispensar o medicamento, tá bom? Nunca dispensar o medicamento na dúvida. É melhor perder a venda do que perder algo que poderá, do que vender algo que poderá fazer mal para o paciente, tá bom, gente? Então a gente mexe com vidas, tá? Eu acho que farmácia a gente precisa ter lucro, tá? Eu sou dono de farmácia, então eu sei que a farmácia tem que ter lucro, senão a farmácia fecha, tá bom? Mas se a gente fizer alguma coisa que faça mal para algum cliente, tá? Principalmente a gente que mora em cidade pequena, mas cidade grande agora com o Facebook também é complicado, tá? Se a gente fizer alguma coisa de errado, os clientes não vão voltar na nossa farmácia de medo da gente errar de novo e vão falar para muitas pessoas, e aí a gente, né, vai perder muitas outras vendas, além de correr o risco, né, de colocar em risco uma vida, tá, gente? Então a gente tem que tomar muito cuidado aí na hora de dispensar uma receita, tá bom? E o melhor segredo que eu passo para vocês, o melhor conselho que eu passo para vocês é praticar, 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 tá bom? Então, se você é novo e muitas farmácias tiram xerox, tá? Peça para o cliente deixar você tirar um xerox da receita e treina, tá? Você que é farmacêutico da farmácia, você que é o gerente da farmácia, ou você que é o líder da farmácia, ou você que é o dono da farmácia, tenha bastante receitas xerocadas. Pede para o cliente deixar você tirar xerox, umas 20, 30, 50, 100 receitas. Toda vez que entrar um funcionário novo, você vai treinar ele a leitura dessas receitas, tá bom? Eu até ia colocar algumas receitas aqui, gente, mas não adianta eu colocar 2, 3, 5, 10 receitas que ninguém vai aprender lendo 10 receitas aqui comigo, tá bom? Então vocês precisam realmente ter muitas receitas. Hoje não precisa nem xerox, né, gente? Hoje tem WhatsApp aí, né, foto no celular, então você pode tirar foto, tá? Esses dias até um aluno meu entrou trabalhar numa farmácia e a proprietária precisou sair, tá? E ele me falou uma coisa que eu achei legal. Ele falou: professor, eu tirei foto da receita e mandei para a proprietária, para minha patroa. E ela lá na fila do banco, eu estava na escola levando a criança, ela recebeu a foto do WhatsApp e ela me mandou escrito qual era o medicamento, tá? Então isso é legal. Se você tá sozinho na farmácia e tem algum outro funcionário que pode te ajudar, se você tirar foto e mandar para ele pelo WhatsApp, ou o proprietário da farmácia, ou às vezes algum amigo que trabalha em outra farmácia, tá, gente? Então eu acho que isso também é uma ideia válida, tá bom? Veio de um aluno meu e eu acho que dá para ser usado, tá? Mas tenha paciência, tá bom? Tire bastante foto, desde que o cliente permita, tá? Não faça isso sem o cliente permitir. Se tiver xerox, tire bastante xerox e treine todo funcionário novo, porque quando a gente perde, a gente não sabe ler uma receita, a gente perde um valor muito alto, tá? Normalmente uma receita vai de 20 a 50, 100 reais, e às vezes um medicamento que você não consegue ler, você perde a receita inteira, e o cliente não confia mais em você, e ele fala: vou comprar em outra farmácia. E aí a gente estudou qualidade no atendimento, estudamos técnica de venda, estudamos venda adicional, estudamos marketing no varejo farmacêutico, e aí você fez tudo perfeito, mas não conseguiu ler a receita, perdeu a venda do mesmo jeito. E pior, perdeu uma venda, né, que estava ali na sua cara, era só chutar pro gol, né, sem goleiro, sem nada, na cara do gol você perdeu a venda, tá bom? Então eu tenho muita dó de quando a gente perde uma venda por não saber ler a receita, porque você perde a receita inteira, tá bom? Então treinar bastante para você não perder esses tipos de venda aí que faz muita falta no final do mês na farmácia, tá bom, gente? Então até uma próxima aula aí e tudo de bom para vocês, bons estudos.